Fala, pitaqueiros! Eu me chamo André, do canal do Gandaia. E estamos aqui hoje para falar do Campeonato Espanhol, mercado fechando nesse sábado às 9h59 da manhã. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like, compartilha o vídeo para o YouTube recomendar a gente para mais pessoas. Se você quer ser um sócio Gandaia, receber dicas, análises, estatísticas e muito time formado para várias salas, chama a gente no direct do Instagram, no Telegram, que a gente vai estar passando tudo direitinho para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui dos confrontos. Teremos Espanhol e Mallorca, né, pelo Campeonato Espanhol, rodada número 23. O Espanhol que está na 13ª colocação, Mallorca está na 9ª colocação. Então são dois times ali brigando pelo meio de tabela. Acredito num jogo muito duro, muito pegado, né, dois times que não têm uma defesa tão segura, então acredito que o SG pode ser um pouco complicado para esse duelo. Teremos também Cádiz e Rayo Vallecano. Rayo Vallecano é um time que me agrada bastante, né, ele que está na 6ª colocação, vai jogar fora de casa e vai enfrentar o Cádiz, que está muito mal no campeonato, está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Né? E o Cádiz, que é o mandante, né, ele tem um retrospecto muito ruim dentro de casa. Em 11 jogos foram apenas 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Né? E o Rayo Vallecano fora de casa vem fazendo até uma boa campanha. É o 6º melhor visitante da competição. Em 11 jogos foram 4 vitórias já, 4 empates, né, e 3 derrotas. O Rayo Vallecano não perde há 4 jogos. Então, mesmo jogando fora de casa, eu considero o Rayo Vallecano com leve favoritismo. Né? O SG pode ser um pouco complicado nesse duelo, então para quem vai colocar times em ligas maiores, dá para estar arriscando a defesa do Rayo Vallecano. E meio campo e ataque tem ótimas opções. Vamos ter aí o clássico Real Madrid e Atlético de Madrid. Clássico de Madrid, né, que devido ao caso aí do Vinícius Júnior, né, vem tendo aí uma grande repercussão. Acredito num leve favoritismo do Real Madrid, porém é um jogo bastante duro, galerinha. São dois times que vêm bem na competição. Né, o Real Madrid na 2ª colocação, o Atlético de Madrid na 4ª. Dois times aí que vem crescendo durante o campeonato. O Real Madrid vem de 5 vitórias seguidas. O Atlético de Madrid está a 4 jogos sem perder. Então eu também fugiria do SG nesse duelo. Teremos Valência e Real Sociedad. Né, o Valência na 19ª colocação. Com muitas chances aí de ser rebaixado. Já o Real Sociedad está na 3ª colocação. Né, vem fazendo um bom campeonato. Certo? E o Real Sociedad jogando fora de casa é favorito. O Valência que vem de 6 derrotas seguidas, está a 7 jogos sem perder ou sem vencer e sofreu gol nos últimos 7 jogos. Então pode um possível SG sim para o Real Sociedad, né, e é favorito para vencer o jogo. Teremos também Atlético de Bilbao jogando em casa contra o Girona. Atlético de Bilbao que é o 7º colocado, Girona que é o 11º. Né, então são dois times que estão muito próximos ali na tabela, mas jogando dentro de casa eu considero também o Bilbao favorito, um time que é muito difícil de se bater quando joga em casa. Teremos Celta de Vigo e Real Valladolid, dois times ali no meio de tabela para baixo, muito próximo da zona, ambas as equipes. O Celta em 14º, o Rayo Vallecano, o Real Valladolid na 15ª, né, com o mesmo número de pontos. Então eu considero também um jogo muito duro, um jogo muito pegado, certo? A qualidade muito baixa de ambas as equipes, mas tem uma ou outra peça que pode se aproveitar desses times, né? Setor defensivo eu fugiria bastante desse confronto aqui, não colocaria ninguém não. Teremos o Almeria na 17ª colocação contra o Barcelona, que está em primeiro, o Barcelona que vem de eliminação aí na Europa League, né? Um jogo bastante duro diante do United, e jogando fora de casa, o Barcelona que é líder é bastante favorito contra o Almeria, né? O Almeria que está ali na parte de baixo, muito de baixo mesmo da tabela, e que quando joga em casa tem muitas dificuldades. O Almeria vem de 3 derrotas seguidas. E como mandante, né, em 11 jogos foram 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Né, então o Barcelona é favorito sim para esse duelo com chances de SG. Teremos por último o Sevilha e o Osasuna. Né, o Sevilha na 12ª colocação melhorou bastante. Né, o Sevilha que estava muito próximo da zona. Vai enfrentar o Osasuna que está na 10ª colocação, mas vem caindo na tabela. Já vem alguns jogos aí sem vencer. Então o Sevilha jogando em casa pode sim ter um leve favoritismo para esse duelo. Então, diante de tudo que a gente falou, temos várias defesas aqui que a gente pode estar fechando. Eu vou arriscar com a defesa do Barça, né, que é um time que vem me agradando bastante nessa temporada com bons nomes. Você pode ver que tem vários laterais aqui em dúvidas. Né, então a gente tem que ter cuidado ao escalar os defensores do Barcelona, certo? Porque pode ser que não jogue, né? E as escalações não vai sair antes do mercado fechar. Então tem que ter cuidado. Mas a princípio, a gente vai fechar aqui a defesa do Barcelona. Certo? E vocês fiquem atentos com relação à atualização do Rei do Pitaco. Muitas vezes, antes do mercado fechar, o Rei do Pitaco vai atualizando os jogadores de acordo com as notícias que eles vão tendo. No meio-campo do Barcelona, eu vou utilizar um meia. Temos o Gavi, temos o Ferran Torres com 2 excelentes opções.
né? Então vou com o Gavi. Não, vou com o Ferran Torres, porque o Ferran Torres, vou explicar o motivo, galerinha. O Ferran Torres está como meia, mas ele joga de atacante praticamente. Ele é muito parecido com o John Arias do Fluminense. Tá como meio campo, mas joga aberto pela ponta. Então, joga um pouco mais ofensivo do que o Gavi. Não que o Gavi não seja um meio ofensivo, mas o Ferran Torres, ele joga aberto pela ponta, então vai estar no nosso time. E no setor de ataque, Lewandowski, vou botar o Ansu Fati na reserva. Agora vamos montar o restante do nosso time com o que a gente tem aqui de bom. Temos o Pape Gueye, que vem fazendo um ótimo meio de temporada aí pelo time do Sevilha. Tem uma assistência, várias roubadas de bola, então é uma grande opção. Brais Mendes, né, do Real Sociedad, o Real Sociedad que joga fora de casa contra o Valência, que vem muito mal na competição, excelente opção. Ele que cobra algumas bolas paradas, vai estar no nosso time, já que o Real Sociedad vem na terceira colocação e vai enfrentar um time que está muito mal. Sérgio Darder seria uma boa aposta, né? Fez até uma boa pontuação na última rodada, 3 gols, já tem uma assistência. Tem várias roubadas de bola, pode estar no nosso time fácil. Vou fugir um pouco do Real Madrid desse duelo, porque realmente o jogo é bastante difícil. Takefusa Kubo também é outra excelente opção, o japonês vem jogando muita bola, um meio ofensivo. Gabri Veiga do Celta de Vigo, né? Tem um jogo meio que, digamos que chato dentro de casa. Álvaro Garcia também do Raio Vallecano, né? Vai jogar contra o Cádiz, que vem muito mal na competição, mas que em casa costuma dar trabalho. Mas a gente vai fechar nosso meio campo com Oscar Trejo, meio campista, batedor de bola parada, possível batedor de pênalti do time do Raio Vallecano. Vai jogar fora de casa, mas é contra o Cádiz, que vem com a defesa muito ruim. Vinícius Júnior, apesar do jogo ser muito duro, eu vou estar colocando, porque contra o Atlético de Madrid ele costuma fazer gols, né? E vive um momento muito iluminado pelo time do Real Madrid. Não vou dobrar o ataque com Benzema não, porque acredito num jogo bastante duro, bastante pegado, né? Então botar essa dobradinha pode ser um pouco complicado. Vou fechar o nosso ataque com Izzy Palazon. É um jogador de ataque que me agrada bastante, né? E o Raio Vallecano, que vem bem na competição, está na sexta colocação, vai enfrentar um time que está muito mal, na zona de rebaixamento, e que tem uma defesa muito vazada. Então, galerinha, essa é uma das milhares de informações que dá para você fechar no espanhol, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o likezão, fortalece o canal pro YouTube, recomenda a gente para mais pessoas. E até a próxima. Um abraço, valeu, fui.